Bom dia, mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Tem sido um privilégio para mim também aprender, cantar e louvar nosso Deus junto com vocês. Então, obrigado pelo convite mais uma vez, pastor. E esta manhã eu queria olhar num assunto que certamente é muito importante. Talvez não é tão... não vou dizer isso. É muito prática. Mas tem mais a ver com o nosso adoração, na verdade. E o que nós queremos fazer com aquela pessoa que está ao nosso lado. Vamos simplificar tudo que nós estamos fazendo aqui na igreja e naquele momento dizendo que é só isso. O que nós queremos fazer com nossos esposos, nossos filhos? Que eles se tornam adoradores do verdadeiro Deus. É só isso. Esta é a meta principal. Este é o fim principal de nossas vidas. A adoração. Então eu sei que nós falamos muitas teorias, muitas técnicas, mas é só isso que nós estamos querendo fazer. Eu gostaria de tentar analisar então esse aspecto, a importância de adoração na vida cristã, então claro, na vida de aconselhamento bíblico. É uma chave espiritual, eu creio. Talvez um dos principais chaves espirituais para nossas vidas. Então eu pergunto a vocês, aconselhadores bíblicos, que imagem você está tentando criar? Que figura, que pessoa? Qual é a sua alva naquele momento com o seu discipulado? E todo mãe e pai tem vários discípulos, Começando ali no lar. Só tem duas opções, tá? As duas opções são estas. Você vai fazer uma imagem de um espantalho, ou você vai tentar ajudar essa pessoa a ser uma imagem de Deus, mais parecido com Deus. Eu uso essa linguagem meio ridícula, porque é assim que os profetas falam. E depois nós vamos analisar um texto onde os profetas usam exatamente essa terminologia. Espantalho, é até engraçado, Mas às vezes, e tem muitas pessoas nesse mundo que são simplesmente espantalhos. Eles são figuras engraçadas. Eles não conseguem falar. Às vezes eles conseguem falar, mas o que eles falam não tem sentido nenhum, não tem importância nenhuma. E eles são pessoas vazios, não conseguem enxergar. E não consegue saber qual é o real propósito da vida. João capítulo 4, versículos 23 e 24, explica para nós, entre outros lugares, muitos outros lugares, isso é só um exemplo, a meta de Deus para cada vida. Para cada ser humano que existe à face da terra. João escreve ali em 4, 23 a 24. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Pai procura. O que Deus está querendo? O que Ele está procurando? Adoradores. Está vendo? A meta é esta. Então, quando nós estamos com um aconselhado, este tem que ser nossa meta, porque isso é a meta de Deus. Deus é o Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, mais uma chavinha aqui para nossa mente, para colocar em nossas almas. Deus procura adoradores. Por quê? Porque Ele deseja que sua glória seja
manifestada. Ele procura adoradores porque Ele quer que a glória dEle seja manifestado. Agora nós estamos fazendo uma conexão também que vai ser importante para hoje de manhã. Se nós queremos manifestar a glória de Deus, nós vamos precisar tornar mais parecido com Ele. Certo? Eu quero que isso seja simples. Por isso eu estou repetindo. Deus é glorioso. E se Ele quer que nós refletimos a imagem gloriosa dEle, e Ele é glorioso, então nós temos que parecer mais com Ele. Daí a glória dEle vai resplandecer através das criaturas deles. Então, hoje de manhã nós queremos ver, então, como é que isso funciona. Como isso funciona na vida do seu aconselhado, do seu discípulo, do seu filho, do seu irmão na fé. Nós já oramos pedindo a bênção de Deus, então vamos em frente. Tivemos 2 meninos em 1890 que moravam no interior do Pernambuco. Um tinha um nome, ele era chamado Jerônimo. E o irmão mais velho dele era Antônio. Eles eram meio maluqueiros. Eles eram meninos malvados, viciados em várias coisas. Mas, então, quando aqueles protestantes chegaram naquela região pela primeira vez, estes meninos foram lá para interromper aquele jovem missionário de 25 anos, chamado Henry McCall. Isso é lá no interior do Pernambuco, ali no Garanhuns e esses tipos de lugares. Eu sei que alguns de vocês conhecem esse lugar bem. Mas, em vez de conseguir atrapalhar aquele missionário, eles ouviram a mensagem do Evangelho. E é impressionante como o Evangelho muda a vida das pessoas, não é verdade? Então, a adoração é colocada no devido lugar, modifica pessoas, mudam pessoas. É a chave mais importante para sua vida ser modificado e santificado. No final do sermão, eu gostaria de voltar a esses 2 meninos para ver o que Deus fez quando a adoração deles foi mudado. Mas vamos continuar entendendo nosso assunto de adoração nesta manhã. A adoração simplesmente é central para a sua vida. Nós já afirmamos isso. Mas ele controla seu destino. A adoração controla seu destino. A adoração é como uma molde ou uma forma colocada em cima da sua vida. Pode dizer que é como uma imprensa? Eu não sei. É um molde, tá? E o que você está adorando, isso vai ser o produto que é fabricado. Então, muito importante saber o que você está adorando, porque você vai aparecer com aquilo que você adora. A adoração, mais uma vez, é como uma forma que é colocada em cima de sua vida. Este é uma notícia boa ou ruim? Dependendo. E todo mundo no universo tem uma forma, uma adoração colocada em cima da vida deles. E nós não podemos escapar disto. Nós somos seres adoradores. Isso é seu vizinho ateu, é um adorador. Seu vizinho muçulmano é um adorador. Seu vizinho agnóstico é um adorador. Não tem escape. Todos nós vamos adorar alguma coisa. Mas só tem 2 opções. Romanos 1 explica isso, né? Você vai ou adorar a criatura ou o Criador, certo? Só 2 opções que vai controlar e conduzir nossa vida. E este então é uma notícia boa ou ruim, dependendo do que você adora. Se você adorar Deus verdadeiro,
você vai se tornar mais parecido com Ele. Quer dizer, você vai se tornar o quê? Santo, nobre, bela, glorioso. Tudo que Deus é, quando nós adoramos Ele. Então, essa é a meta para a vida cristã, adoração. Se nós adoramos a Deus, se nosso aconselhado começar a adorar a Deus, a vida dele vai ser mudada. Agora, e ele vai se tornar um bênção para outras pessoas. E a vida dele vai refletir, vai brilhar com a glória de Deus. E esta é a meta da vida cristã. Isso que Deus quer. Ele quer que a glória dele seja manifestada em nossas vidas. E nós vamos ver aonde é que o Senhor ensina isso a gente. Agora, se ele adorar qualquer outra coisa, inclusive ele mesmo, que esse é o nosso grande problema, não é verdade, irmãos? Que nós adoramos nós mesmos. Nós, muitas vezes, somos em primeiro lugar. Então, daí nós tornamos grande, né? Quando eu me adoro, eu sou grande. Esse é o produto que é fabricado. Idolatria. Eu sou importante para mim. E daí eu sou ofendido se minha honra é denigrado. Se Deus é denigrado, eu sou triste. Mas se eu sou ofendido, daí é um grande escândalo, porque eu sou importante aos meus olhos. Isso causa muitos problemas. Na verdade, eu creio que esse é o causa principal de todos os nossos problemas. Idolatria. Esse foi o problema original. Mas é interessante também como os profetas, eu quero que vocês vejam isso bem claramente. Quando você adora qualquer outra coisa que não é Deus, essas outras coisas, a criação, não consegue falar. Eles não conseguem enxergar, igual um espantalho. Não tem boca. E aquelas pessoas que adoram isto também não vai conseguir enxergar espiritualmente. Não vai conseguir falar com coragem as verdades de Deus. Então nós somos um povo empobrecido quando nós não temos Deus no devido lugar em nossas vidas. Então essa é a meta principal no lugar naquele lugar onde nós estamos aconselhando. Mais uma vez eu vou repetir, daí nós vamos analisar isso biblicamente. É a adoração do seu aconselhado que é a influência controladora mais importante em sua vida. A adoração vai controlar seus filhos. Temos de nos concentrar então em adoração, desejos, motivos, tesouros do coração. Esses são sinônimos de adoração. Ok, vamos começar então nossa análise bíblica disto. Eu sei que nossa manhã já começou andando e correndo, então vamos em frente. Vamos começar lá no começo, como muitas vezes nós precisamos começar, lá no Gênesis capítulo 1. Se você quer ir para lá, pode, mas eu sei que vocês conhecem muito bem a passagem. Eu vou ler Gênesis 1, 26 a 28. Também disse Deus: façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Uau! Eu leio isso milhões de vezes, mas até um teólogo, um pastor mais sábio foi explicando a importância dessa passagem. Eu era meio perdido. Mas vamos pausar e pensar nisto por um minutinho. Deus, o grande fabricante, vamos dizer, o grande engenheiro de toda a humanidade, Ele exatamente fabricou a gente para ser adoradores. Ele fez a gente na nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ok? Então, você funciona certo de acordo com o grande engenheiro quando você parece com Ele, porque Ele fez você na semelhança dele.
Então, quer dizer isso? Que todo humano, nós refletimos imagens, né? Nós somos, não sei como é que falar isso, né? Mas nós somos pessoas que, assim, nós carregamos imagem em cima de nossa vida. O Criador fez a gente para ser assim. E o propósito dele, mais uma vez, carrega minha imagem, filhos. Que imagem linda, não é? No começo. Eu vou criar vocês e eu sou glorioso. Eu sou santo, santo, santo. Eu vou fabricar vocês, criar vocês. E vocês também vão ser santos. Então minha glória vai espalhar ao redor do mundo. E Adão e Eva, eu quero que vocês tenham filhos. Porque quando vocês têm filhos, vai ser mais gente para manifestar minha glória. Não vai ser perfeito, não vai ser bom, não vai ser glorioso esse plano. Este é o plano na origem da civilização humana. Essa é a nossa história. Essa é aonde tudo começou. E é uma imagem tão bela, não é verdade? Pensa nisso. Pequenos reis, né? Vocês vão ter que ser senhores da terra, debaixo da minha autoridade. Eu sou o grande criador, mas vocês vão cuidar de tudo isto. E homem, você faz ali no jardim, você vai cuidar, cultivar e dominar sobre todas essas coisas. Mas vai ser muito difícil, é uma tarefa gloriosa, então você vai ter uma ajudante similar a você, e vocês vão amar uma outra, e vai ser bela. Que visão nobre, que visão mais elevada que a Bíblia tem sobre a humanidade. Agora, olha, nós sabemos muito bem o que aconteceu, né? Não continua muito tempo esta visão tão elevada. Mas antes de chegar na queda, vamos meditar já aqui. Se este foi o propósito de Deus na criação, isto é seu propósito com aquele conciliado? Conforme a imagem de Deus. É isso que eu estou querendo fazer com essa pessoa. Estou querendo encorajar ele, apontar ele para este alvo. Este que nós queremos que nosso casamento reflete. A imagem de Deus é nosso lar. Essa é a principal, essa é a mais importante de tudo. Esta é a visão para a nossa igreja, para cada membro, mas também coletivamente nós queremos brilhar. Não tem um cântico assim, brilhar, brilhar, né? Pequenas luzes, refletindo a grande luz, que é Deus. Essa é exatamente a meta da vida cristã. É interessante, né? Muitas vezes, mas não muitos assim, pensa nos seus filhos, pensa na sociedade. O que eles querem se tornar? Eles querem se tornar mais parecido com Messi. Eu queria tornar mais parecido com Michael Jordan. Você sabe quem é Michael Jordan? Até os brasileiros sabem quem é Michael Jordan. Ele foi um dos maiores, o que eu chamo de basqueteiro. Eu sei que eu invento algumas palavras às vezes. Ele foi o basqueteiro mais assim famoso de toda a história. E eu vi aquilo, e eu vi os aplausos de pessoas indo para ele. E até teve um comercial, né? Se torna parecido com Mike. Be like Mike. Essa era a visão. E hoje é be like Neymar. Né? E essa enche os corações. E para os nossos filhos, não é be like Neymar, é be like, eu não sei o que é Gisele. Né? Mas olha a pobreza dessa visão. A visão de Deus é bem mais elevada e mais glorioso. Be like God. Ser conforme a imagem de Deus. Isso empobrece qualquer outra tentativa de ser glorioso. Este é o único que realmente vai preencher sua vida com a visão mais elevada. Não tem outra. Essa tem que ser a meta para cada um
de nós. Essa é uma meta nobre, uma visão nobre, mais elevada que existe. Interessante, né? Isso é a visão reformada de homem. Imago Dei, a imagem de Deus. É interessante que tem essa tensão, né, na visão reformada bíblica sobre o homem. É glorioso, na mesma tempo nós vamos ver, é um desastre também. Nós somos vermes. Por quê? Porque nós distorçamos essa imagem. Agora nós podemos ir para Gênesis capítulo 3. E vocês conhecem muito bem a história. Mas a serpente mais sagaz, 3, versículo 1, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, olha, um desafio ao plano de Deus, à palavra de Deus, aos propósitos de Deus. Algum aspecto da criação, levantando, dizendo, contra o Criador de todas as coisas, não, o plano dele não é melhor. Eu vou te oferecer uma outra coisa. E esta oferta chega em todo o coração, desde aquela época até agora. Aqui tem alguma coisa bela para a sua vida. Aqui é alguma coisa fantástica. Compra esta ideia, compra esta visão, menina, compra esta visão, menino. Uma outra visão que muitos brasileiros estão comprando hoje em dia é Enem. Compra a visão que a educação vai resolver todos os nossos problemas. Ele vai te trazer riqueza e vai ser a fonte da tua paz. Então, todos mãe e pai estão desde 2 anos de idade, né, tentando incentivar o filho para esse alvo mais importante que existe, que é passar o Enem. Vestibular. Eu sei que é importante, mas não é o mais importante, na verdade, irmãos. Então Deus disse à mulher, a Satanás, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim. E olha o que aconteceu no coração da criatura. Agora, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, julgamento de coração. Uma adoração, né? Um tesouro. Um desejo no coração dela. Agora, não é simplesmente em Deus, em primeiro lugar, mas uma outra tesouro se tornou grande para ela. Mais importante de Deus, porque ela escolheu isso em vez de submeter a palavra de Deus e a visão de Deus. Para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, em vez de aquela visão nobre que Deus deu a Adão de ser dominos, né, domínio sobre a terra, ser um senhor embaixo da minha senhoria, ser um pastor de todas as coisas embaixo da meu pastoreio, ser um pequeno rei embaixo do grande rei. Agora, olha o que acontece. E vocês não precisam ir para as passagens, mas medo. Gênesis 3, capítulo 10, medo. Olha, não é uma visão corajoso. Agora o homem se tornou medroso. Isso ainda existe hoje. Irresponsável. Então disse o homem, mas é a mulher que me deste por esposa. Ela me deu da árvore e eu comi. Está vendo? A culpa é dela. Está vendo? Isso ainda contém essa tentação grande para nós hoje. Eu não sou responsável. Perda de nobreza e responsabilidade e masculinidade e amor e tudo mais. Gênesis 4:8 relata o primeiro assassinato entre família. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha lá. Olha como a família é destruída. Por quê? Adoração distorcida. O outro Deus, um aspecto da criação se tornou mais importante do Criador. Romanos 1, mais uma vez. E com isso é a causa de nossos problemas. Nossos sofrimentos, nossas dores, nossas raivas, nossas brigas, nossa falta de paz. Tudo começa ali.
o caos e desordem no jardim e na vida de Adão e Eva. E estes também são os mesmos problemas que nossos aconselhados têm. Eles entram no gabinete, né, pastor? Com vida quebrado. Na beira de divórcio, né? Depressão profunda muitas vezes, por causa dos complexos problemas da vida. Sofrimentos, dores de vários tipos. Agora, Romanos 1 chama isso tudo do quê? Né? Vocês conhecem bem, eu creio, Romanos capítulo 1. É um capítulo muito chave, né? Romanos 1, começando no versículo 15, diz assim. Não, vou começar com 18, só alguns versículos. A ira de Deus se revelou do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos pular agora até 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como do aves, quadrúpedes e reptais. Olha ali, a grande troca. Coração insensato. Corações cegos, não conseguem enxergar mais a glória de Deus. E as consequências disto é terrível. 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. E daí as consequências, homossexualidade e tudo mais. Começa. Idólatras. Este exatamente. Por isso o título do palestra, idolatria ou a glória de Deus, ou a imagem de Deus. Só tem duas opções. Por nossos corações. Só tem essas duas realidades, Deus ou a criação. Só tem duas realidades para seu coração se apegar e amar. Ou a Deus, ou a criação. Agora você pode amar as árvores, né? Você pode amar os peixes. Nós achamos beleza isso. Mas isso nunca pode se tornar em lugar de Deus. Como a humanidade está fazendo, né? Em grande escala hoje em dia. Sempre no seu devido lugar. Mas não é isso que aconteceu com Adão e Eva. Eles se tornaram idólatras. E nós também nos tornamos idólatras. Por isso tem ódio, por isso tem guerras, contendas, vícios, aborto, os muçulmanos matando pessoas, fofocas na igreja, vazio em nossos corações, rebeldes de crianças contra os pais, vergonhoso nos tornamos. Por causa do quê? Idolatria. Adoração distorcida. Este é o nosso problema. Este é o problema com aquela pessoa ao nosso lado. Agora, o que é idolatria? Rapidamente. Idolatria, definido por Lutero, é este. Tudo aquilo a que o seu coração se apega e se entrega com fé. Isso é seu Deus. Você confia em dinheiro? Isso é seu Deus. Você confia em, né? Tem vários deuses hoje, né? É necessário para mim sexo. É necessário para mim este trabalho, esta vocação. Eu preciso. Então eu vou dedicar minha vida inteira àquilo. Porque é tão importante. É um tesouro em meu coração. Ídolo é tudo que exige a lealdade devida exclusivamente a Deus. Ok? Vocês sabem muito bem o que é idolatria. Agora vamos ver isso. Agora, próximo passo. Nós temos ainda um pouquinho de tempo. O próximo passo é ver isso tudo no Velho Testamento, começando por ali. Ok? Algumas passagens rápidas que vai ajudar você, eu creio, organizar essa teologia toda. E quando nós estamos lendo estes textos,
e meditando eles, eu quero que você veja esta conexão que eu comentei no começo, que é importante que nós vemos a conexão entre adoração e o que você vai se tornar. A adoração é como um molde, lembra? Ou uma forma que é colocado em cima de você, e você vai aparecer como aquela forma. Essa conexão eu quero que você veja. E isso não é inventado por um teólogo. Essa que a palavra de Deus revela para nós. Capítulo 32. É o primeiro ato de idolatria nacional de Israel. Êxodo capítulo 32. É o primeiro momento na palavra de Deus onde Israel como nação entra em idolatria. Vocês lembram a história muito bem, então eu só vou comentar sobre alguns versículos. Este recebendo das suas mãos, o que ele recebeu, lembra? Ele recebeu o ouro do povo. Moisés subiu no monte para falar com Deus, e Arão está ali embaixo, e o povo começa a reclamar. Ele então vai agradar o povo, o temor dos homens, né? Em vez do temor do Senhor, ele vai agradar os homens, ele vai colecionar todo esse ouro e esses materiais, e ele vai trabalhar. Trabalhou o ouro, isso é versículo 4, com buril e fez dele um bezerro fundido. E aquele bezerro se tornou, digamos, o Deus de Israel naquele momento. Certo? Olha que é falado sobre essa situação. Olha que Deus fala. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de duro cerviz. Eles são insubmissos. Sabe que animal é insubmisso? Exatamente um bezerro. Um bezerro é um animal insubmisso. Mas Deus está chamando o povo insubmisso. Está vendo? Essa é a primeira conexão que eu quero que você veja. Eles estavam adorando um bezerro, um animal, um bicho insubmisso, engraçado, burro, estúpido, né? É um bicho, é um animal. E ele se tornou, por causa da adoração, semelhante àquele ídolo. O que você adora? Se vai tornar parecido com aquilo. Vamos ver isso em Salmo 115, tá? Porque isso é o lugar que é mais claramente dito. Está refletindo aqui o salmista sobre idolatria. Eu vou começar no versículo 2. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Agora eu acho que os folhagens parou. Então, focalize no versículo 8. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Confiam nesses ídolos? Tornam-se semelhantes a eles. Adora esses ídolos? Consequência, vai tornar semelhante a eles. Agora, mais uma passagem. Tem várias passagens no Velho Testamento. Os profetas, eles são muito engraçados até às vezes. Você vai ver uma passagem muito engraçada. Agora, tá vendo? Pastores podem ser engraçados às vezes. Jeremias capítulo 10. Antes de vir para o Brasil, eu tinha um jardim. O jardim era maior deste espaço aqui. E eu plantava um jardim, em primeiro lugar, para criar filhos, né?
para que eles podiam observar, né? Como trabalho, né? E esforço, e aquela cultivação, aquele, né? Planejamento, aquele cuidado, tudo tem que acontecer para as coisas florescerem. Eu acho que foi Bruce Waltke comentando nos Provérbios que falou que você não deve... a maior razão para um jardim é para ensinar seus filhos, né? Sobre a vida e como o trabalho funciona e tudo mais. Mas nós tivemos esses pepinos, né? Nós tivemos um jardim, na verdade, e ali tivemos também pepinos. E naquele jardim tinha um ferro velho e algumas outras peças. E meu pai é engraçado, ele queria fazer um espantalho, né? Agora, o espantalho é um bicho, né, muito engraçado, né? Que você cria ele, né? E você coloca ele no devido lugar, e você coloca roupas em cima dele, né? Você talvez coloca um boné em cima dele, né? Qualquer coisa, talvez ele está fumando alguma coisa bem bravo e tal. Porque você quer que talvez os pássaros vão achar que é um homem ali trabalhando e eles não vão perturbar. Agora eles têm espantalhos muito sofisticados, né? Que parece que tem um radar, alguma coisa, e quando entra um bicho, ele começa a gritar, né? O água começa, né? Ser despojado ali. E daí os animais, hoje é um pouquinho melhor. Mas um espantalho é uma figura engraçada. Agora vamos ver o que os profetas falavam sobre idolatria, sobre a nação. E quando eles fez ídolos, Jeremias capítulo 10, versículo 5. Os ídolos são como um espantalho. Olha lá. Os ídolos, falsa adoração, é como um espantalho empepinado e não podem falar. Necessitam de quem os leve. Exatamente isso que meus filhos viram. Nós tínhamos que construir aquela coisa. E nós tínhamos que levar ele. Até era muito pesado para alugar. Até foi trabalhoso. Porquanto não pode andar, não tenhais receio deles. Pois não pode fazer mal. E não está neles o fazer o bem. Ninguém é semelhante a ti, Senhor. Tu és grande. E grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, o Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém é semelhante a ti. Mas olha o versículo 8. Mas eles, todos se tornaram estúpidos. Uau! Consequência de idolatria. Você vê pessoas estúpidas ao nosso redor. Pensa nos governantes. Parece que eles são cegos. Parece que eles estão sem justiça nenhuma. Parece que eles não conseguem enxergar nada. A injustiça cresce e ninguém enxergando nada. Estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artifício e da mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhe direis: os deuses que não fizeram, os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Isso que acontece, né? Por isso, né, um marido adúltero, né? Ele está destruindo lá, ele está destruindo a família e ele não acha grande coisa, porque ele está cego, porque ele está adorando um falso Deus, o Deus de sexo. Sexo é meu prazer mais importante, na verdade é ele mesmo que ele está adorando, e ele se torna
não uma bênção para a família. Lembra que nós falamos que quando nós refletimos a imagem de Deus, nós fazemos isso e todo mundo ao nosso redor é abençoado. Mas quando nós adoramos falsos deuses, todo mundo ao nosso redor entra em confusão, em caos, família destruída. Agora, multiplica isso através de uma nação inteira? Uau! Daí nós entendemos exatamente por que nós estamos aonde estamos, em tantas situações. Eu gostei como A.W. Tozer descreveu adoração e o problema de idolatria. O pecado tem muitas manifestações. Idolatria, em outras palavras, tem muitas manifestações, mas sua essência é uma só. Um ser moral, né? Humanidade. Criado para adorar perante o trono de Deus. Esse é nosso propósito e razão de viver. Está agora sentado no trono de sua própria individualidade e dessa posição elevada declara: eu sou. Esse é o nosso problema. Esta declaração: eu sou. Em vez, esta é a palavra de Deus que ele descreve ele mesmo, né? Eu sou o grande libertador de Israel, Faraó. Disse a Faraó, Moisés, que eu sou é quem manda aqui. E você não precisa mais saber mais nada. Eu não quero dar uma explicação. Eu sou. Mas a humanidade está dizendo isso hoje em dia, na verdade. E por muito tempo. Eu sou. Na verdade, essa controvérsia sobre Enem tinha tudo a ver com essa declaração. Porque aquela mulher Simone obrigado ao nome dela, era exatamente isso que ela declarava. E ela achava isso o máximo, isso que todo mundo tem que declarar. Eu sou, eu defino, eu decido, eu preciso de total liberdade para fazer tudo o que eu quiser. Casamento é ruim, então ela nunca foi casado. Casamento é ruim porque isso restringe, você tem responsabilidades e deveres, e isso não é liberdade. Então para ela, casamento era ruim. Está vendo como isso vai destruir a fábrica da nação? De qualquer país, de qualquer civilização, essas idolatrias. Então ela teve relações com várias mulheres, com aquele filósofo ateu também, Jean-Paul Sartre, e ela também tinha até casos, parece, com crianças, coisas terríveis. Mas para ela, liberdade total. Idolatria faz que nós tornamos seres morais cegos, mudos, nós não temos nada de bom para falar. Agora, muitas vezes nós pensamos, mas idolatria, isso é uma coisa do Velho Testamento. O Novo Testamento não fala sobre idolatria, mas na verdade o Novo Testamento fala sobre idolatria. Até esses exatos palavras são usados, né, em vários lugares, mas tem outras, vamos dizer, como é que fala? Tem outras metáforas que é usado. Deixa eu só lembrar rapidinho algumas metáforas do Novo Testamento. Lucas 17, por exemplo, fala sobre o reino de Deus, né? O reino de Deus está dentro de vós. Então, o coração é onde essa luta tem que ser travado. Adoração. Que reino vai ser em primeiro lugar? Reino de Deus ou meu próprio reino? Ou minha invenção, né? Então, a adoração no Novo Testamento é sobre um reinado, é sobre a troca do Criador. Romanos capítulo 1, nós acabamos de ver isso. Basquete pode se tornar um ídolo, sabia disto? É ali que eu recebo meu sustento, minha glória, aquilo que é bom. Os aplausos dos homens são importantes para mim. Então um menino pode dedicar a vida dele a isto. E ele pode dedicar a vida a isto de tão nível que se Deus ama ele, Deus vai ter que fazer isso um dia. Filho, você ama esse basquete tanto. Basquete não é mal, filho. Você adora basquete. Mas eu estou percebendo, filho, que você não está enxergando muito bem as coisas. Deixa eu te mostrar
Porque basquete não pode ser, né, a motivação da sua vida. Então, eu estava jogando lá no Flamengo, um jogado e de repente, snap, foi meu joelho. E basquete é retirado. Tá vendo, filho? Tem alguma coisa para seu coração que é muito mais importante do que basquete. E eu estou aqui para te ajudar, com minha providência, e eu vou te mostrar. Tem uma rocha muito mais sólida do que basquete, filho. Tem uma pessoa aonde seu coração precisa se apegar. E é Deus, né? Este é a testemunha da minha vida, vendo às vezes quando meu coração se apegou a uma coisa tão, né, tão simples como basquete. Acontece em nossas vidas. Nós temos então vários exemplos disso, o tesouro do coração em Mateus. Nós temos os dois senhores, você não pode servir dois senhores, né? Riquezas ou Deus, desejos e prazeres. Então tem várias maneiras que isso é explicado no Novo Testamento. Por causa de tempo nós vamos pular isso. Agora vamos finalizar com algumas consequências de idolatria. E nós já fez menção disso muitas vezes, então não quero ser repetitiva demais. Mas a consequência de idolatria é que você vai tornar cego como eles, surdo como eles, espiritualmente tão inerte, vazio, rebelde e vergonhoso como o ídolo que não tem olhos e não tem ouvidos. Ok? Esta é a teologia da idolatria e como ele funciona na vida de um ser humano. Não é uma chave importante para nós entender? Ele é uma chave, e se esse porta é aberto, né, você entra e muitas outras portas vão ser abertas às nossas vidas. Isso precisa ser o foco diário de nossa vida. Deus em primeiro lugar. Nenhum outro Deus vai tomar, né, vai me levar à adoração falsa. Porque os artifícios de imagem, de escultura são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Para de preocupar tanto neles. Eles nada veem nem entendem. Isso é repetido tantas vezes. É triste, né? A idolatria que nós vemos no Velho Testamento acontece vez após vez após vez. Israel achava que os ídolos que eles fabricavam, eles adoravam esses ídolos porque eles achavam que aqueles ídolos estavam trazendo comida para eles, sustento, vida, paz, né? Tudo que eles necessitavam. Eles estavam agradecendo a esses falsos deuses, mas o Deus verdadeiro era quem era, na verdade, dando tudo isso para eles. Essa vida, este sustento, esta comida. Então, esse é o nosso problema. É isso que nós precisamos despojar no aconselhamento bíblico, né? Finalmente, o que nós precisamos revestir? Colocar a nossa vida? Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meta da vida cristã: conformes à imagem do seu Filho, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, capítulo 1. A meta é relatada de várias maneiras na palavra de Deus. Se tornar parecido com Deus. Eu vou concluir já agora. Mas eu quero que vocês levem isso para casa. Esta é a meta da vida cristã. Se tornar parecido com Deus. A questão é como. Como eu vou me tornar ser parecido com Deus? Solução: adoração verdadeira. Adora a Deus. E você vai tornar mais parecido com Ele.
você vai se tornar nobre, santo, uma pessoa de peso. Você vai ter clareza espiritual. Você ouve o que seu pastor está dizendo. Ele tem clareza espiritual. Ele está enxergando as coisas sobre, a nação que está acontecendo. Por que ele pode ter essa sabedoria? Porque ele adora a Deus. Deus em primeiro lugar. Nós não vamos ser perfeitos. Tem perdão em Cristo. Ele foi o único que adorou o Pai em todos os momentos. Por isso ele foi a pessoa mais importante na história. Muita gente diz, mas se você coloca a sua cabeça ali no céu, você não vai ser valor nenhum para esse mundo. Não. Paulo colocou a vida dele em Jesus Cristo. A mente dele estava lá. Para ele, é melhor eu ir embora deste mundo. Eu não importo com esse mundo mais, eu importo com Deus. Por isso, ele é tão importante para este mundo. E ele, um império romano, greco-romano, foi mudado. Por causa de principalmente um homem, Paulo. Um homem que adora a Deus, uma mulher que adora a Deus, vai ser uma forte pessoa. Que vai mudar uma família. Que vai mudar um outro ser humano ao seu lado, quando você está aconselhando com ele. Dá esta visão para eles. É a coisa mais elevada e mais nobre que nós podemos fazer para nosso próximo. Vamos pedir a bênção de Deus sobre o resto do nosso dia. E que isso pode tomar conta de nossos corações. Esse aspecto de adoração. Senhor, obrigado por este momento ao redor da Tua palavra revelado. Senhor, obrigado pelos profetas que condenam Israel por causa do burrice de idolatria. Senhor, nos perdoa por tantas vezes que nós adoramos os aplausos dos homens. Nós tememos os homens. Nós muitas vezes colocamos ideias e trabalhos, e dinheiro, e carros, e sexo, e amizades, e tantas outras coisas, casas e lares, em cima do Senhor. Mas o Senhor fala para nós, me busca em primeiro lugar, e todas essas outras coisas, eu adiciono tudo o que vocês precisam e necessitam, porque eu sou um Deus, um Pai amoroso e bom. Senhor, traz isso para Porto Velho cada vez mais. Continua abençoando essa igreja, Senhor. Que isso pode ser uma igreja que é utilizado na sua mão para abençoar muitas outras vidas com o Evangelho de Jesus Cristo. O único lugar onde nossa adoração pode ser reestabelecido. Onde nossas vidas podem ser recriadas em Cristo Jesus. Obrigado pelo Evangelho. E essa é a história verdadeira que nós fazemos parte. Nós queremos então agora responder, glorificando, adorando o Teu nome e se tornando mais parecido com o Senhor. Dá isso para nós, Senhor. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.